Boa noite, pessoal. Eu sou a Giovana e hoje eu preciso ser extremamente vulnerável com vocês. Vou contar uma parte da minha história que nem todo mundo sabe, mas que pode poupar você de muita dor. Se você tem filhas adolescentes ou se você mesma é uma jovem mulher que acha que já sabe de tudo, esse devocional é especialmente para você. Porque eu já estive exatamente nesse lugar. Nos próximos minutos vou compartilhar como a rebeldia quase destruiu meu futuro e como a verdade de Deus me libertou de uma ilusão muito perigosa. Fica comigo até o final, porque essa palavra pode mudar a trajetória da sua vida ou da vida de alguém que você ama. Olha, eu venho de uma família que sempre frequentou a igreja. Meu pai sempre foi um homem de Deus, minha mãe levava a gente para a igreja, eu cresci ouvindo a palavra. E isso me confortava demais. Saber que tinha uma estrutura, uma família que orava por mim. Mas aos 12, 13 anos, algo aconteceu no meu coração. Eu desenvolvi um ego muito grande. Eu achava que já sabia de tudo. Tudo que meu pai falava, eu pensava: ah, ele está exagerando, ele não entende nada da vida moderna. Todo conselho parecia uma interferência desnecessária. Eu ouvia as pregações, mas não aplicava nada. Eu via meus pais orando pelas minhas decisões, mas eu não colocava Deus nas minhas escolhas. Eu achava que seguir a Deus não era tão necessário assim, que a vida poderia ser vivida do meu jeito, pela força do meu próprio braço. E vou ser honesta com vocês, eu era rebelde. Eu tomava decisões impulsivas, eu não buscava direção nas escrituras. Faltava fé, faltava rendição, faltava entendimento de quem Deus realmente era e do que Ele queria para mim. E sabe o que aconteceu? Quando a gente tenta viver sem depender de Deus, a gente pensa que está sendo livre, mas na verdade está sendo escravo. Escrava das próprias emoções, das próprias escolhas erradas, das consequências que a gente não tinha maturidade para prever. Muitas coisas precisaram acontecer na minha vida para que eu amadurecer como mulher e principalmente como filha do Criador. Foram dores que eu poderia ter evitado se eu tivesse ouvido a voz de Deus. Se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos que vinham de quem me amava. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu estava enganada. Hoje, sou totalmente dependente do Criador. Cada área da minha vida existe para a honra e glória dele. E eu compartilho isso com vocês não para exaltar erros do passado, mas para que outras mulheres não precisem passar pelas mesmas dores para se aproximar do Eterno. E foi nesse processo de amadurecimento que eu entendi profundamente o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante esse versículo no contexto original. Jesus estava falando com pessoas que achavam que eram livres, porque seguiam tradições, porque tinham uma religiosidade externa. Mas ele disse, não é sobre aparência, não é sobre ritual, é sobre conhecer a verdade. E qual é a verdade que liberta, Giovana? A verdade sobre quem Deus é, a verdade sobre quem nós somos em Deus, a verdade sobre o plano dele para nossas vidas. Quando eu era adolescente, eu estava presa em várias mentiras. A mentira que eu sabia o que era melhor para mim, a mentira de que seguir a Deus era limitador, a mentira de que conselhos dos mais velhos eram ultrapassados, a mentira de que eu poderia construir minha vida sozinha. A verdade é que Deus sabe infinitamente mais do que eu sobre o meu futuro. Seguir a Deus não limita,
ele expande a minha vida além do que eu posso imaginar. A sabedoria dos mais velhos muitas vezes é Deus falando através deles. Eu fui criada para depender do Criador, não para viver na autossuficiência. Sabe o que mais me impactou? Quando Jesus diz: a verdade vos libertará. A palavra liberta. No grego original significa ser solto de correntes, ser libertado de uma prisão. Isso significa que quando eu achava que estava sendo livre, vivendo do meu jeito, eu estava, na verdade, aprisionada. Aprisionada pela minha própria imaturidade, pelas minhas más decisões, pelas consequências dos meus erros. A verdadeira liberdade só veio quando eu conheci a verdade de Deus e escolhi viver de acordo com ela. Então, de forma bem prática, o que isso significa para nós hoje? Para você que é mãe de adolescente ou jovens, não desista de falar a verdade. Seus filhos podem rolar os olhos para cima, podem dizer que você está exagerando, pode achar que sabe de tudo. Mas continue plantando a palavra, continue orando, continue sendo exemplo. Porque um dia, como aconteceu comigo, eles vão olhar para trás e agradecer por você ter sido firme na verdade. Para você que é jovem, eu sei que às vezes parece que os adultos não entendem, que as regras de Deus são restritivas demais. Mas escuta o que eu estou te dizendo de coração. O caminho de Deus é o caminho mais seguro, mais sábio e mais leve. Você não precisa passar pelas dores que eu passei para aprender. Existe um caminho melhor, o caminho da obediência, da intimidade com Deus e da verdade da palavra. Para todas nós, independente da idade, precisamos nos posicionar firmemente na verdade de quem somos em Deus. O inimigo age muito na nossa mente, tentando plantar mentiras, que não somos suficientes, que Deus não se importa, que podemos fazer as coisas do nosso jeito. Mas a verdade é que você é preciosa aos olhos do Pai. Eu sou e você também é. Não permita que as palavras negativas, mentiras ou vozes contrárias enganem o seu coração. Busque a verdade nas Escrituras. Cerque-se de pessoas que vivem essa verdade e deixe que essa verdade transforme cada área da sua vida. Seus relacionamentos, sua família, suas escolhas, seu futuro. Quando eu penso em tudo que passei, sou grata pela misericórdia de Deus que me resgatou. Mas também tem um peso no meu coração de poupar outras mulheres dessas dores desnecessárias. A verdade de Deus não é para nos prender, é para nos libertar. E essa liberdade verdadeira é a coisa mais preciosa que podemos ter. É justamente por causa disso, por causa desse desejo profundo de ajudar adolescentes e jovens mulheres a percorrerem um caminho melhor do que eu percorri, eu estou preparando um material muito especial. Em breve eu vou liberar um e-book completo sobre esse tema, com reflexões, orientações, práticas baseadas na palavra e tudo o que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tinha 12, 13 anos. Se você é mãe, esse material vai te equipar para conversar com suas filhas de forma mais profunda. Se é jovem, vai ser um guia prático para você construir sua vida sobre um fundamento certo desde agora. Vai ser um conteúdo verdadeiro, transformador, nascido da minha própria história e da revelação que Deus me deu ao longo dos anos. Então, se você quer receber esse e-book assim que ele estiver pronto, deixe seu comentário aqui embaixo escrevendo "eu quero", que eu vou avisar quando lançar. E aproveita e já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou compartilhar mais sobre esse tema nas próximas semanas. Se esse devocional tocou o seu coração, se você
identificou com alguma parte dessa história, deixe seu like aqui embaixo. Compartilha com aquela amiga, aquela filha, aquela jovem que precisa ouvir que a verdade de Deus liberta. Conta também nos comentários em que área da sua vida você mais precisa deixar a verdade de Deus te libertar. Para saber, e vou ler cada comentário. Que sua semana seja transformada pela verdade do Senhor. E lembre-se, sua vida tem propósito. Até o próximo devocional.